Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. O trabalho do grupo é sobre a ação de reintegração de posse e o grupo é composto pelos alunos Bruno Drobniewski, Caroline Matarassadi, Luan Dantes Braga e Matheus Biancolini Ourich. Essa ação é prevista do artigo 560 ao artigo 566 do Código de Processo Civil. Lembrando que todos esses artigos devem ser lidos junto com os artigos 1196 e 1210 do Código Civil, pois são os mesmos que dispõem sobre a posse e o direito da posse e sobre os seus efeitos. É importante conceituar de que a posse utilizada no código, o conceito de posse, é o conceito objetivo formulado por Ehring, que significa o poder de fato, o poder de realmente ter a posse, não importando o ânimos. Ok? Muitos dos artigos atuais são reproduções literais do artigo do Código de 73, dos artigos do Código de 73. Logo, percebe-se que não é uma ação totalmente nova. Porém, existem outros artigos que são os últimos, mais próximos do 566 do nosso Código, que são novidade no sistema processual brasileiro. Porque eles tratam da audiência de mediação quando há litígios coletivos, o que não existia no outro código. Existe também no código atual a previsão da participação dos órgãos de política agrária e do Ministério Público nos litígios coletivos, o que é uma novidade também no sistema processual atual, que não existia no Código T73. Bom pro vídeo. Bom, eu vou falar um pouco das características das ações possessórias. Começando pela fungibilidade. Diferente das ações petitórias, a propositura de uma ação possessória inadequada, no caso concreto, não obsta que o juiz dê a prestação jurisdicional adequada. Isso se dá, por exemplo, pela possibilidade de uma mudança da situação fática. No momento da propositura da ação, pode ser o caso de manutenção de posse, no caso de apenas turbação, só que no momento da apreciação do pedido pelo juiz já pode ter alterado e daí seria caso de uma reintegração, por exemplo. Agora, com relação à legitimidade ativa, é o possuidor direto ou indireto, aí a gente lembra da classificação dos direitos reais. O detentor ele não tem legitimidade para ser parte tanto no polo ativo quanto passivo. Se ele for acionado, ele pode indicar a parte legítima para figurar na ação. Agora, com relação à legitimidade passiva, é mais intuitivo. Quem praticou o esbulho ou a turbação seria a parte legítima. Agora, com relação à acumulação de pedidos, está previsto no artigo 555. Primeiro, a gente tem a perdas e danos, que pode ser acumulado com a indenização por frutos. E no parágrafo único, a gente tem a previsão de que pode ser pedido com o intuito de inibir novo esbulho ou turbação, mas é alguma medida tendente ao cumprimento da tutela provisória ou final. E daí aí a gente já entra na parte das medidas executivas, que daí está previsto também no artigo 537, que pode ser pedido o desfazimento de uma plantação ou de uma construção que eventualmente tenha sido feita no local, sob a pena de multa, que daí é determinada pelo juízo. Temos também o caráter dúplice, que o réu pode determinar a proteção possessória e a indenização na contestação, caso ele deseje. Aí está no artigo 556. Aqui a gente também faz uma ressalva para a reserva de cognição. No artigo 557 do CPC também está prevista que pendente ação possessória não pode entrar com ação petitória. Ambas as partes não podem entrar com ação petitória, salvo com relação a terceiro. No parágrafo único, a gente tem a ressalva também que pode alegação de domínio, não obsta a apreciação da possessória. Aí no artigo 562, requisito para ser deferida a tutela provisória, que como a gente já viu antes, pode ser pedida, né? Para deferir essa tutela provisória, precisa ser comprovado o esbulho ou a turbação na petição inicial. E daí, no parágrafo único, tem a previsão de que, caso o polo passivo seja pessoa jurídica de direito público, não pode ter deferimento de pedido liminar. Precisa ter uma audiência com os representantes judiciais previamente.
No artigo 559, se o réu provar a inidoneidade financeira do autor para arcar com as despesas sucumbenciais, perdas e danos, o autor tem o prazo daí de 5 dias para garantir o juízo. Pode ser uma garantia real ou fidejussória, salvo a impossibilidade da parte por hipossuficiência econômica. E aí, caso ele não calcione o juízo, ele incorre na pena de ser depositada a coisa litigiosa. Agora, com relação à competência para julgar a ação possessória, está previsto no artigo 47 do CPC, que é o foro da situação da coisa. E aí, para finalizar, a Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais cíveis, prevê no artigo 3º, inciso 4º, que imóvel que valha menos do que o previsto no inciso 1º desse mesmo artigo, que é 40 salários mínimos, ou seja, é de competência do juizado especial civil, ação possessória que trate de imóvel que valha menos do que 40 salários mínimos. É isso. Assim, incumbe ao autor provar. Em primeiro lugar, a sua posse. Então, o autor precisa provar que ele está na posse daquele terreno, daquele imóvel, para ele poder entrar com essa ação. Em segundo lugar, a turbação ou o esbulho desse terreno, praticado pelo réu. Vou explicar rapidamente a diferença entre turbação e esbulho. A turbação, ela é quando tem uma ameaça ao direito de posse. Então, ela ainda não se concretizou, ela é eminente. Então, o réu, ele está ameaçando a ferir o direito à posse do autor. Então, ele pode ingressar com ação de manutenção de posse nesse caso, porque existe a turbação. Agora, o esbulho é quando já aconteceu. Então, no esbulho, ele ingressa com ação de reintegração de posse, porque já foi perdido esse direito de posse dele. Em terceiro lugar, o autor precisa comprovar a data da turbação ou do esbulho. Então, essa data precisa ser comprovada para ele poder ingressar com alguma dessas duas ações. Em quarto lugar, a continuação da posse, embora ela já esteja turbada, né, esteja nessa eminência, ou a perda da posse no caso de esbulho. Então, ele tem que comprovar a continuação da posse no caso de turbação, que daí ele vai entrar com ação de manutenção de posse, ou a perda da posse no esbulho, que daí ele vai entrar com reintegração de posse. Esses são os requisitos. Bom dia, pessoal. Para finalizar o nosso processo, eu vou falar um pouco sobre o procedimento da ação de reintegração de posse. Esse procedimento está previsto a partir do artigo 560. Bom, primeiramente falando da petição inicial, ela deverá preencher todos aqueles requisitos previstos no artigo 319, mais os previstos no artigo 561, que seriam o autor provar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Vamos esperar dessa primeira parte em relação à petição inicial. Vamos analisar o que está previsto no artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Então, aqui, caso a petição inicial esteja devidamente instruída, o juiz irá conceder o pedido liminar, determinando a expedição do mandado de reintegração. Caso contrário, ele irá designar uma audiência de justificação prévia, devendo citar o réu para comparecer a ela também, onde o autor deverá comprovar esses fatos que ele alegou na inicial. O parágrafo único do artigo 562 traz uma exceção, que seriam nos casos em que conste no polo passivo pessoa jurídica de direito público. Nesse caso, o juiz ele não pode analisar o pedido liminar sem antes designar uma audiência realizar uma audiência com o representante legal da pessoa jurídica de direito público. Aqui o artigo 563 trata da questão quando se é realizada a audiência de justificação prévia. Caso o juiz entenda que o autor conseguiu comprovar todos aqueles fatos, ele irá expedir o mandado de reintegração. Caso contrário, ele irá indeferir esse pedido. Agora analisando o que está previsto no artigo 564.
Concedido ou não o mandado liminar de manutenção de reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu para, querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Então, o caput trata da questão de quando não se é realizada a audiência de justificação prévia. E aí a citação do réu seria para apresentar a contestação. Agora, quando se tem a audiência de justificação prévia, o autor já terá sido citado anteriormente. E nesse caso, ele será intimado a partir da decisão que deferir ou indeferir a medida liminar após a audiência de justificação prévia para apresentar a sua contestação. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do que está previsto no artigo 565, que fala sobre o litígio coletivo. Antes é bom falar sobre o que está previsto no artigo 554 e nos seus parágrafos, que trata da citação na ação coletiva. Bom, no caso de ação possessória coletiva, o artigo 554 determina que a citação será feita pessoalmente, caso o ocupante esteja no local quando o oficial de justiça for até lá. Caso eles não estejam, a intimação será feita por edital. Bom, também deverão ser intimados o Ministério Público e a Defensoria Pública, caso seja necessário, caso tenha alguma pessoa em situação de hipossuficiência e deva ser representado por ela. O juiz também poderá determinar que os jornais ou rádios locais anunciem essa ação a fim de que se dê publicidade sobre a propositura dela e os prazos processuais que estão correndo nessa ação. Bom, o artigo 565 diz que no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmada na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar a audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias, que observará os dispostos no parágrafo 2º e 4º. Então aqui, quando for uma ação de força velha, o juiz, antes de analisar o pedido liminar, ele deverá realizar uma audiência de mediação, devendo intimar o Ministério Público e a Defensoria, caso seja necessário. Também deverá intimar órgãos responsáveis pelas políticas agrárias e pela política urbana da União, de Estado ou de Distrito Federal e de município, onde se situe a área objeto do litígio. Bom, aí esses órgãos poderão manifestar o seu interesse ou não na ação. Isso está previsto no parágrafo 4º, e quanto à intimação do Ministério Público e da Defensoria está previsto no parágrafo 2º. O parágrafo 1º dessa ação prevê que, quando for deferida liminar e ela não for executada em até um ano após a data da distribuição, o juiz ele poderá designar nova audiência de mediação, caso ainda persista o litígio. O parágrafo 3º diz que o juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando a sua presença se fizer necessária para a efetivação da tutela jurisdicional. O parágrafo 5º fala que aplica-se o disposto nesse artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Então, esse artigo só cabe nos casos em que a ação for relacionada a bem imóvel. Bom, e por último, o artigo 566 diz que aplica-se quanto ao mais o procedimento comum. Então, caso superada essa primeira parte da ação de reintegração de posse, passa-se a adotar o procedimento comum. Por último, é importante lembrar que dessa primeira decisão do juiz, por se tratar de uma decisão interlocutória sobre a tutela provisória, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Então, caso alguma parte se sinta insatisfeita com a decisão do juiz, poderá interpor o agravo de instrumento. Bom, o que nosso grupo teria para falar sobre a ação de reintegração de posse seria isso.
Então aqui a gente finaliza o nosso trabalho. Obrigado.